Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dalal e Companhia. Hoje nós temos a honra de ter a presença do grande Renato Vieira, né, Dalal? Nos palcos, na televisão, no samba ou no balé, o movimento criado por ele sempre traduz emoção, precisão e alma brasileira. Renato Vieira é um dos nomes mais completos da dança no país. Coreógrafo, diretor artístico, intérprete e pesquisador do corpo em movimento. Sua trajetória se confunde com a própria história da dança contemporânea no Brasil. Com passagens pelo Balé da La Lascar, por grandes companhias nacionais e internacionais e por dezenas de espetáculos musicais e produções icônicas, Renato transformou o gesto em linguagem e o palco em espelho da nossa cultura. Renato é nosso convidado para uma conversa sobre arte, memória e o poder de transformação da dança. Eu é que agradeço, eu que tenho a honra de estar aqui com a Dalal e falando da Dalal, porque é a minha mentora. Na verdade, eu aprendi tudo aqui quando eu entro aqui, me dá uma emoção, me aperta o coração, porque praticamente eu vivi aqui assim uns mais de 10 anos, né, sei lá. E eu aprendi muito, na verdade aprendi muito com a Dalal. Renato, eu aprendi a ser bailarino, coisa que era na época, né, eu era bailarino, e a ser coreógrafo. Conta um pouquinho pra gente, Renato, porque a Dalal que fisgou você pra dança, não foi? Foi. Eu comecei, eu fiz algumas aulas fora daqui, aí... como eu era amigo da Carlota Portela, que eu cheguei a ser sócio dela uma época, eu vim para cá. Eu era, assim, conheci a Carlota em Búzios. E aí ela me trouxe para cá, e aí eu comecei a aprender a técnica, que eu não sabia nem assim, que para girar uma pirueta precisava fazer cabeça, tinha toda uma preparação. Carlota foi minha aluna e trabalhou comigo. Depois foi meu chefe de gabinete, Carlota fez... E foi para o Teatro Municipal junto quando eu fui também. Mas eu chego lá. E aqui eu aprendi não só ser bailarino, eu não era assim eu não tinha vocação para ser príncipe, né? Eu não tinha nem physique de rôle para ser príncipe, mas eu fazia como a Dalal, montava muitas coisas. Eu fiz quebra-nozes, e muitas coisas de moderno, assim, muito, né? Teve vários balés, Messias, esqueci. Preto e branco. Preto e branco não, preto e branco era só mulher. Messias você fez, todas as coreografias de Gilberto Mota que ele fez. E suas também. E minhas também, claro. Eu fiz Romeu e Julieta. Na Praia de Botafogo. Foi lindo, porque a Dalal fez uma coisa inédita nessa época. Ela botou um palco flutuante na praia? No mar. Na praia? Primeira vez, 40 metros de palco com fundo Pão de Açúcar. Gente, eu nunca vi isso. Com um cenário lindíssimo. Era uma coisa assim, a gente dançava, parecia que a gente estava num outro mundo. A gente estava acostumado a dançar em teatro, e fazer aquilo num palco flutuante. O palco era na água, no mar. É lindo. Era lindo. Bem na beirada, pegava areia. Pegava. E era assim, e fazer a música de Romeu e Julieta é linda, né? E fazer aquilo, era uma emoção. Essa foi a minha primeira emoção no palco, né? Mas não era um Romeu e Julieta nem de Tchaikovsky, nem de Prokofiev. Era do Oleg Konstantinos, era disco pop music. Mas a coisa se passava na época do Renascimento, da Renaissance Viu como ela lembra mais do que eu? Eu acho que ela sabe mais que você. A música era uma pop music maravilhosa que eu descobri. Foi lindo. Outro, assim, bom, falando daqui, vários balés daqui que a gente foi antes de entrar no Teatro Municipal. E foi aí que eu aprendi a mecânica, a ferramenta de como construir um espetáculo. Foi aí que eu fui aprendendo a ser coreógrafo. Que além de ser bailarino, de aprender a ser bailarino, você estava aqui também já se nutrindo... Já tinha essa curiosidade. De criar, de montar, de fazer. Eu falava para ela, eu era novinho, era bem
sem noção. Eu falava assim, mas eu quero fazer isso. Ela falou, você quer ser general no primeiro dia? Mas ele já sabia onde ele queria chegar. Aí eu fui aprendendo e observando. Ela trouxe ela mesma acabou de lembrar, uma bailarina para ensinar a Ana Botafogo a variação de Gisele e também, se eu não me engano, da Bela Adormecida. Não, Julieta, não me lembro. E eu ficava escondido na escada ali, vendo como ela ensaiava. Era a Ana e a Cristina... Era Cristina Costa? Não. Cristina Martinelli? A Raposo. A Raposo. Eram as duas que elas iam... né? E aí eu fui aprendendo, eu fui assistindo. Você ficava escondido, mas não podia assistir. Não podia assistir porque era uma coisa bem íntima das duas, né? Não, era uma grande bailarina que estava ensaiando, uma jovem bailarina brasileira que estava começando a carreira. Isso. Era um pouco mais para ela poder corrigir, falar. Svetlana Beryozova. Eu me lembro, nunca esqueci o nome dela. Um nome difícil, inclusive. E aí eu ficava escondido e eu acompanhava tudo. E a Dalal tinha uma coisa assim de desafios. Ela falava assim, se você aprender essa coreografia hoje, amanhã você entra. Aí eu passava, enchia o saco de todo mundo. E passava todo mundo, pegava todo mundo para me ensinar, para eu aprender, para entrar. Tinha que aprender para entrar. Para entrar. Aí eu aprendi e entrava. E aí ela ia me puxando, me estimulando. Tem, assim, vários momentos, assim, que foi o que me impulsionou a minha carreira, a minha forma de coreografar, o aprendizado. E tem mais histórias, tem muitas histórias. Ele era o meu querido, mas ele tinha muita capacidade, muita imaginação, muita coisa. Tinha só que segurar um pouco e passar um pouco de informação. O Mr. Doyle foi muito bom nesse sentido. Foi. O Mr. Doyle foi assim, a gente não só... Ele fazia coisas comigo, ele era bem bravo. É bravo? Era muito bravo. E eu estava começando e tinha bailarinos com 5, 6 anos já de estrada. E eu fazia tudo corretinho. É verdade. Pegava rápido. Fazia torranler, caía em quarta de frente. Os que já estavam aqui há 5, 6 anos, caía, acabava de costas. Aí no final, espetáculos, eu fiz vários espetáculos, assim. Teve o Cinderela. Sonhos de uma Noite de Carnaval. Nossa, um monte. Eu montei o espetáculo e disse assim, Renato, esse quadro você vai coreografar. Vai. E foi assim, ele fez a coreografia e eu tenho ela gravada até hoje. Sonhos de uma Noite de Carnaval. Sonhos de uma Noite de Carnaval, eram todas as músicas brasileiras. Eu me lembro também, não foi Sonho de uma Noite de Carnaval, não sei, que você... Essa foi lindo, porque era assim, um pouco depois da ditadura, não sei, que a Dalal fez. Botou todo mundo de esparadrapo. Botou todo mundo de esparadrapo, que seria a censura de não falar, porque né? Todo mundo, o estudante ia preso. Então eu fiz um quadro... Todo mundo veio com os esparadrapo na boca, era a música do Chico. E para dançar com os esparadrapo na boca. Amigo. Era a censura, né? Você não podia falar. E eu saí dessa história. Eu não fui militante, mas eu tive uma história na ditadura. Eu até fiz um espetáculo, porque eu jogava bolinha de gudes para os soldados do cavalo não passar e ter um comício lá na Alerj. Aí, tudo revolucionário. O que foi isso? Porque Dona Dalal Ascar já tinha feito antes. Você bebeu na fonte? Eu fiz esse que eu botava quase... até fiz para você num desses espetáculos que entrava um monte de bolinha de gude. E tem todas... Eu peguei as minhas fotos antigas da época, junto com as fotos da ditadura, e fui fazendo. E a inspiração foi essa época. A loucura dele. Sempre foi assim. Quando você viu de longe, você falou assim, ele já dança, ele vai dançar. A cabeça, o interior dele, sabe? Ele era meio tímido, eu empurrando. Não era assim, não tinha um physique de rôle para ser um bailarino, um príncipe, né?
Mas ela viu muito em você. Aí quando fui pro Teatro Municipal, eu fiz Quebra-Nozes, que Fernando Burrones e Ana Botafogo, que a Dalau trouxe para cá. Eu tenho uma história antes disso, que foi lindo, né? Foi lindo. E eu, assim, eu ensaiava tudo, militões, que eu tinha que aprender a coreografia. Não era um inglês que veio, né? Veio, fazer. Então, a Dalau trazia muita gente de fora também, e isso nos dava porque naquela época era muito distante, as informações não chegavam imediatamente. Verdade. Então, quando veio o Bejar veio para cá, eu, através da Dalau, eu fiz o Bolero de Ravel. Lembra? E aí, o que eu fiz? Maravilhoso. Eu fazia o meu lanche, na hora que eles estavam ensaiando, na hora que eles estavam fazendo... Fizemos a aula com ele. Você fez Torre Eiffel também? Você fez a Torre Eiffel? Não. Você não fez a Torre Eiffel, você já era voo solo nessa época. Eu fiz aqui, no Teatro Municipal. E aí eu fazia aula com a companhia. E aquilo também me deu muita informação de um outro lado meu que eu queria, né, na época, assim, porque assim, eu não tinha esse talento só para o clássico, era assim, não tinha, né? E ele já começou a plantar essa sementinha para diversificar. Aí eu fui entrando no jazz, na dança moderna, e aí sim, foi o que me despertou, na verdade, um outro lado, né? Porque também os balés da Dalau não eram só o balé clássico. A gente dançava também. Eu dancei muita coisa que eu não... Com a Daniela Parnassa, mais linda do mundo. Era a primeira vez que eu pegava uma bailarina nas pontas. Foi um desafio. Mas eu já fazia aula aos sábados. Mr. Doyle dava aula na academia em Ipanema. E aí eu aprendi muito de paredê com ele. Então toda a minha formação, toda a minha trajetória foi aqui dentro, foi com a Dalau. Todo o meu aprendizado foi aqui dentro. E aí me despertou também esse lado de montar espetáculos, de escrever. Acabei também eu escrevi mal, mas mandei para você um espetáculo, uma ideia, depois que a gente conversou, né? Ainda levei ele para o Teatro Municipal, ele fez coreografia para o balé do Teatro Municipal. Renato, você tira muito das suas criações do gesto cotidiano, né? Como é que você se inspira nisso? A nossa identidade brasileira, né? Do gesto nosso cotidiano brasileiro, que pode trazer para a dança. Na verdade, isso nasceu muito aqui também, porque a Dalau fazia músicas com Chico Buarque, com músicas brasileiras. E aí essa foi a minha formação, na verdade, né? Inspirar as minhas coreografias, meus espetáculos. Eu normalmente me inspiro ou numa música, ou num livro, ou numa poesia, ou numa ideia que eu tive, ou numa conversa com uma pessoa que me propõe alguma coisa. Então é sempre em cima de literatura, fiz vários espetáculos fiz Terceira Margem, que é a Terceira Margem do Rio. Eu fiz Sobre Despalavra. Eu fiz... Meus espetáculos sempre têm essa coisa brasileira. E a gente tem... O Brasil fornece... é muito rico de bailarinos que vão sair daqui para fora. Eu tenho um filho, Bruno Cesário, que foi daqui, passou 10 anos na Europa, passou por vários, porque assim, o brasileiro, quando chega lá, ele é sempre pensado, não só como bailarino, como também com os coreógrafos. E essa sempre foi um pouco a minha temática. Claro que eu tenho outras histórias, sim, mas assim, se tem uma inspiração vou falar agora, assim, eu fiz a Lenda do Boto Rosa no Teatro Municipal, que foi uma grande inspiração. É uma lenda brasileira linda. E aí eu transformei. O Boto era o Bruno. É verdade. E aí eu transformei o personagem da Renata Versiano em Rosa. Dei o nome dela de Rosa. Era Boto e Rosa. Era
um encontro romântico. Rosa, era o Boto e a Rosa. É um encontro romântico, porque a lenda conta que as mulheres que engravidavam na adolescência, elas diziam que era do Boto. Então, ele se transformava. A lenda é muito linda. E foi um espetáculo, assim, muito, muito bonito. Assim, deu um resultado que a gente nunca sabe, né? Ninguém tem a receita do sucesso. A gente faz... Eu sou atormentado quando eu estou coreografando. Acho que nada vai dar certo. E aí foi um resultado muito lindo, porque o balé viajou para toda a parte, onde era patrocinado pela Vale do Rio Doce, e ele fez toda a trajetória onde tem a Vale do Rio Doce, Norte, Nordeste, e aí eu me lembro que o espetáculo acabava com Gisele. Aí passou a acabar com o meu balé, que eu fiquei muito honrado, porque ele foi muito sucesso lá na região que eles estavam. E é muito importante isso, né? Porque aí você consegue levar a identidade brasileira aqui pra gente, né? Como você tá falando, de criar essa identificação com o público, né, Dalão? E, de toda forma, também dá pra levar isso pra fora, né? Claro, com certeza. Sempre foi a nossa luta. Uma coisa brasileira pros outros. Tem uma identidade, a gente tem uma identidade não só nos movimentos, na forma de interpretar, na dança, muito brasileira, que tem diferença lá fora. Eles notam essa diferença. E a gente não sabe, né? Porque a gente não sai daqui muito. Eu já levei vários coreografias. Levei para Portugal, levei para Costa Rica, levei para o Japão, para a Alemanha. Então, eles ficavam assim, o que é? Ficavam encantados, porque é uma cultura diferente, né? Verdade. Disso que você criou, você acha que tem um que representa mais, assim, o artista Renato Vieira, a sua essência? Tem isso é muito difícil falar. É o xodó? É muito difícil falar, porque tem esse, o Boto e a Rosa, que foi uma coisa mais, não foi com a minha companhia, foi com o Teatro Municipal, e foi uma estrutura maior, grandiosa. Tinha um cenário lindo, que era foi feito, esse cenário era que ficava no fundo, ele era do chão, ele começava em cima, ele descia, e ele ia para trás, subia e acabava uma casa. Essa foi inspirado numa pintura do Klimt, quando era o Rio Amazonas. Foi muito lindo. E é assim, quando a gente tem uma possibilidade de fazer num palco, num lugar maior, porque eu acho que a dança no Brasil, ela está ficando, se esvaziando, entendeu? E aí a gente acaba ficando limitado. Quando você consegue fazer uma coisa em um espaço e com condições, sim, claro que a gente usa a criatividade para outros espaços, mas... tudo aparece mais. Mas eu consegui fazer e fui caminhando nessa trajetória de usar. Desde então não para. Foi Guimarães Rosa, fui pegando... Levar isso pra fora também é muito significativo, né? Porque é nosso, né? E aí quem assiste, tanto quem tá lá fora, que é brasileiro, quanto o estrangeiro, consegue compreender melhor essa identidade brasileira. E não o que eles pensam que é, porque tem isso também, eles constroem um estereótipo, né? E aí você representa de fato. Eles só acham que aqui tem futebol e samba, né? E essa literatura teve até... Bom, vou falar uma outra coisa que foi muito importante, que foi através da Dalal. Que foi eu fiz uma residência na Cité des Arts, que foi indicação da Dalal, e isso me abriu muito
a cabeça, porque eu já estava interessado na dança-teatro, e aí entrou a dança contemporânea na minha vida, e aí eu fui aprendendo, eu fui misturando, porque não era uma época que eu já estava misturando as artes plásticas, fotografia, vídeo, poesia, tudo com a dança. Essa convergência é muito interessante, né? Muito. E aí, lá, eu fui ter contato com isso, e isso mudou minha vida, minha cabeça, artisticamente. E foi muito importante para mim, porque quando eu voltei, tudo meu que eu fazia, eu fiz um espetáculo, eu botei umas árvores, troncos de árvores pendurados, e eu tenho até vontade de repetir isso. E elas se mexiam também. Aí eu peguei para o Brasil. Assim, Você trouxe? Trouxe para cá, para nossa cultura. E é assim, e eu até tenho vontade de repetir isso, porque tem muita coisa que fica perdida lá atrás e que a gente pode retomar, né? Mas enriquece. As ideias. Essa troca enriquece. E outros países, outras coisas, né? E levar daqui para lá, porque eles ficam assim, que a gente tem uma outra forma criativa. É verdade, né? Tem outra maneira. Esse início aqui, que foi com a Dalal, teve muito balé clássico. Sim. Né? Inegável, né, Dalal? Sim. Mas aí depois você foi caminhando por outros trajetos. Ainda tem, você olha e fala assim, aqui, ó, tá lá o meu início. Ah, não, raiz isso aí, da Dalal, essa marca não. O balé ainda Mas tem, tudo né? abre, não é necessário. O clássico é uma base só. É a base, é assim, é como se fosse educasse uma criança. A minha educação foi, e eu era numa época, né, que era uma época que eu saí de um colégio, eu saí de um colégio de padre, que era o Santo Agostinho, aí mudei para um colégio que era Summerhill, um colégio que era Henriette Amado, a diretora. Aí eu enlouqueci, já deixei meus cabelos desse tamanho e vim cair aqui, com o Dalal, que também me recebeu. Era muito doido. E é isso, aí eu tinha que botar o cabelo para trás, hoje estou careca. Para fazer uns balés, assim, eu fiz dança russa, dança espanhola, dança do quebra-nós. Eu tinha que me transformar. E ela não exigia que a gente corte o cabelo, até ser escolhido pelo Gilberto Mota, você solava com ele. Foi lindo, foi lindo. Esse balé foi lindo. Eu tive uma experiência incrível, porque era a minha primeira vez, na verdade, que eu ia entrar no palco do Teatro Municipal. Eu estava muito nervoso. Aí a Dalal passou por mim e falou, o que você tem? Eu falei, tô muito nervoso. Ela falou, Renato, porque era música de Handel, era o Messias, era um balé lindíssimo, que eu aprendi de um dia para o outro com a Estela... Com a Estela Vilaça. Com a Estela Vilaça, que ela cantava o tempo inteiro, porque eu entrei para cair de paraquedas no balé. Ela cantava direita, esquerda, bate atrás e volta. E lembra até hoje. É lindo, o balé marcou todos nós. E aí a Dalal virou para mim e falou, é só você pensar que você está dentro de um templo, de uma igreja, dentro de um outro... E aquele Teatro Municipal era um templo, né? É o templo da arte. O Teatro Municipal é mais bonito do palco para fora do que para fora do palco. Porque você vê toda a plateia, a estrutura do teatro é muito linda, né? E aí aquilo me deu uma força, eu fui me transformando, já imaginando, ela abriu uma chavinha aqui dentro para eu dançar aquilo daquela forma. Perfeito. Uma direção, né? Perfeito. Renato continua criando, comentou aqui com a gente que estava ensaiando. O que te motiva a continuar criando? Depois de quanto tempo criando? Você cria sempre, desde sempre. Mas isso... E para sempre também? Eu acho assim que isso é a minha vontade. Eu sempre tive medo da minha idade, né? Quando chegar a essa idade, não conseguir... Isso era uma coisa que, sim, lá atrás. E aí eu vi que eu podia continuar na dança como coreógrafo e continuar, através dos meus bailarinos, continuar a criar, mesmo não dançando tanto. Porque até hoje eu mostro 3, 4, 5 vezes e acabou. Você tem que pegar.
Porque não dá para ficar repetindo como eu repetia antigamente, Mas né? você tem uma boa referência que é da Lau. Sim. Ela também continua em atividade. É, né? Continua, claro. mas ele sabe o que é o Renato? O Renato tem talento demais e fica com a inteligência dele inseguro das coisas. Até Então, hoje? ele tem uma riqueza, ele não sabe se vai para cá, se vai para lá. Ele tem a insegurança de quem tem talento. Importante isso, então. Traz uma Isso é humildade. importante. Traz uma E toda vez que eu vou montar um espetáculo, eu fico atormentado. É assim, não é um... tem gente que fala que quando você entra em cena, entra calmo. Não existe isso. Se você está muito calmo, se você não fica atormentado, o seu trabalho não leva aquela carga emocional que você precisa, né? Isso não quer dizer que vai ser um grande sucesso, mas eu sempre fico assim mesmo, dá uma insegurança, dá um frio na barriga, dá tudo. Você entendeu? Mas tem muita carreira, ainda sente isso até hoje? Sente, né? Mas isso faz parte, senão... você sabe que todos os atributos que a gente recebe dos céus e da genética tem um lado bom e tem um lado complicado. Uma pessoa muito inteligente é complicada também, por outro lado, porque fica mais inseguro do que uma pessoa pouco inteligente. Não existe essa assim, eu sou perfeito, tô pronto. Não, a gente nunca está pronto. A gente está é um movimento de vida, né? Cada ideia é um desafio. Essa é uma dica que você dá para quem está Essa é uma dica para quem dica. está começando, para os coreógrafos, que é muito natural. E é também uma coisa assim, tentar se superar, trazer coisas novas, coisas que te instigam a fazer coisas diferentes. É isso que dá o que você me perguntou, dá essa vida, essa continuidade, né? E que é onde eu me alimento também. E aí não ficar assim... Tem muitas coisas na dança que até me incomodam. Se você usar uma música que você gosta muito, você pode cair na mesmice da música. Isso é uma grande tolice. Mesmice da música. Mesmice da Já música. está criticando a música antes. Ele está te criticando, que você gosta muito de uma mesmice. Pois sim. Assim, não. Tem um pensamento hoje em dia assim. Se você gosta disso, não faça. Tenta um outro caminho. E aí foi uma coisa assim... Isso no começo da dança contemporânea, quando começou a dança contemporânea, eu achava isso uma tolice, E até o balé clássico as pessoas eram contra. Dalla não tem receita de bolo, né? E aí, a aula da minha companhia é de balé clássico. Claro, a base. Não tem receita de bolo, né, Dalla? Não tem receita de bolo, tem receita da pessoa, compreendeu? Então, na verdade, você não pode... Você tem que ter o olhar dos outros, você tem que olhar para os outros, mas passar para os outros o que você sente e não ficar pensando o que os outros vão gostar, o que os outros sentem. Você olha para os outros, se preocupa com eles, mas você passa o que você sente para ele. É uma troca, é uma forma de dar. Isso está inteiro em cena. E isso não é fácil, porque muitas das coreografias, principalmente aquelas que não são codificadas, que são criadas no que o coreógrafo está sentindo, o que ele está achando, sem tomar conhecimento das outras pessoas, se aquilo que ele está querendo mostrar vai passar para os outros. Então, o primeiro olhar, você tem que olhar para os outros. E depois você tem que pegar o que você sente para tentar comunicar isso para os outros. Não é uma coisa fácil. Isso é uma sabedoria. E é exatamente isso. Você não se preocupar com essas informações de fora, isso é um recado para os novos coreógrafos, né? E fazer o que você sente, fazer o que você quer ali, a sua ideia. Que o que o público faz com isso depois é do público, né? Mas exatamente isso. A gente não tem uma receita de sucesso. Nem é o sucesso. Você tem que tocar o público, de alguma forma. Ou ele sai dali pensando, ou ele sai dali emocionado, ou ele sai levando alguma coisa. O público que sai no vazio, a obra não tem qualidade. E isso é importante. Tem que sair com alguma coisa, com alguma emoção, com algum pensamento.
Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas, com o advento da tecnologia muito avançada, das informações através da internet e do celular, as pessoas em geral, os jovens que estão em formação, não se introspectam, não param para se olhar para dentro, não param para refletir, não leem suficientemente, não buscam. Acho que todas as soluções ele vai encontrar. Faz a pergunta, tem a resposta. Se a resposta é boa ou ruim, ele não entra no mérito. Ele vai lá no celular, não sei isso, quem é esse? Ah, esse é fulano de tal. Não sabe nem se está certo o que está escrito, porque não tem capacidade de interiorizar e buscar que dentro dele tem muitas qualidades, que às vezes ele não sabe aproveitar, ele fica procurando lá fora. Esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. Tem muito poucos coreógrafos no mundo inteiro hoje em dia. Você conta nos dedos da mão quantos coreógrafos importantes que influenciam o mundo existem. Quando, um século atrás, você tinha... Era vertentes, você escolhia qual era a linha que você gostava. É um fenômeno que nós estamos passando. As crianças de hoje têm muito menos imaginação que minhas alunas de 30 anos atrás. É porque tem um imediatismo, né? As pessoas querem um resultado muito rápido, mas a arte é maturação. E a informação vem pronta. Então, essa é a sua informação interior que você vai buscar é melhor do que a que está ali. Você não sabe. E se você tem mais condições e mais talento e mais coisas para dar do que aquilo que está escrito? Você continua não sabendo, porque aceita tudo que vem de fora. Eu fui dar uma oficina na periferia, bem longe daqui, e que eu levei um livro de teatro Grotowski, que era a iniciação do ator. Eu não vou ler isso não, imagina, isso não tem nada a ver comigo, com a minha... E era assim uma resistência a exatamente isso, a aprender, a ler, a se informar. Essa pluralidade ajuda a construir o artista. Claro. Tem que ser plural. Isso que é importante. E tudo é mais visual hoje em dia. Então as coisas vêm de visual. E impressiona. 5 minutos depois você já esqueceu os impactos visuais. Mas os impactos emocionais estão menores, estão diminuindo. Tem menos, inclusive, comunicação. Nós estamos na era da comunicação, mas o ser humano está se comunicando menos entre ele, está menos fraternal, está menos... sabe? Mas a gente, como esse artista... imediatismo é uma coisa assim, que eu percebo, porque eu sou chamado muito para ser júri em festivais, assim, Joinville, São José dos Campos, aqui no Rio tem vários. Eu sou assim, e aí eu vejo o reflexo disso nas coreografias que são apresentadas pelos assim, que aquilo ali é uma cópia. Eu tenho uma história que eu vou contar, mas que uma coreógrafa trouxe uma cópia. Ela pegou o vídeo e copiou o Balanchine inteiro. Aí eu falei, eu conheço essa coreografia, eu fiquei assim, eu conheço essa coreografia, e aí deu um momento, aí eu perguntei a um dos jurados que era de balé clássico, falei, você não conhece essa coreografia? Você me diz, isso não é Balanchine? Ele falou, você matou. Aí chamamos a coreógrafa e falou assim, olha, você não pode assinar uma coisa que já existe. Por quê? Ela tirou tudo na internet. É básico, né? Mas isso acontece o tempo todo. A Fundação Balanchine está processando várias e várias pessoas, inclusive nos festivais daqui, não é só aqui que acontece, é no mundo inteiro, por causa de plágio de cima de obras que são consagradas. É como se alguém pintasse a Mona Lisa e fosse vender. Entendeu? A gente, como artista, precisa fomentar essa criação, eu Exatamente. acho, né? E fomentar essa criação é você ir ler livros, é você ir todos as ferramentas, ir ao cinema, ir ao teatro. Visitar museus, olhar exatamente. Quadros famosos. Por que são famosos? Por que resistem? As gerações vêm admirar. Alguma coisa tem. O que tem? Descobrir o que tem de trás para poder encontrar dentro de você as coisas para você poder fazer a mesma coisa. Eu vou muito ao teatro. Vou, sim, muito. Toda semana vou ver uma peça nova. E até as peças que talvez eu não sirva para o meu trabalho, eu aprendo alguma coisa vendo. Eu tenho uma visão de uma outra pessoa sobre aquele assunto.
Mas é muito importante pra, essa questão ter... de se nutrir bastante, tudo que assiste, que vê, para poder criar melhor, né? E ser artista maior, né? Poder passar arte para as pessoas. A gente cresce como ser humano e como artista também, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Renato, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço e tenho uma honra de estar aqui por causa da Dalau, claro, né? Prazer de ter você e você aqui no meu programa. Não sei porque que é meu, mas é nosso, né? Muito obrigada, viu, gente, pela presença. Muito obrigada também por acompanhar a gente até o momento. E continua conosco. Dá o seu like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. A gente se vê.